Salve, torcedor! Hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. A Copa do Mundo continua sendo o foco principal do canal e seguirá assim até a grande final. Isso não vai mudar. Eu continuarei trazendo pós-jogos, análises e tudo aquilo que você está acostumado, que você está acompanhando no decorrer não só da competição, mas no histórico do canal em si. Porque convenhamos, o futebol ele não começa quando o juiz apita e nem termina quando o jogo acaba. Não é verdade? Existe muita história por trás de tudo o que engloba o futebol. E para estrear esse quadro, para estrear o tempo extra na Copa do Mundo, eu escolhi um tema que, na minha opinião, explica perfeitamente o porquê a Copa do Mundo é o maior torneio do planeta. Porque na Copa do Mundo, todo mundo para assistir. Seja eu ou você, que somos apaixonados por futebol e acompanhamos nosso time, seja de qual for, o ano inteiro. Ou a Dona Maria, que nunca assiste futebol, mas a seleção brasileira ela está sempre assistindo, principalmente de 4 em 4 anos. Porque, entre outras coisas, a Copa do Mundo, como ela transforma jogadores em lendas? Porque é muito talento num lugar só. Craques aparecem e surgem todas as gerações. Mas lendas são poucas. E quase todas elas passam pelo mesmo lugar. A Copa do Mundo. Pode reparar. Quando a gente fala em Pelé, Maradona, entendeu? Quando a gente fala em Zidane, quando a gente fala em nomes deste tamanho, a gente usa o filtro Copa do Mundo. A primeira imagem que vem à cabeça, quase sempre relacionada a esses nomes que eu falei, é uma Copa do Mundo. Quase sempre, ou eventualmente, inevitavelmente, na verdade, são eles sendo importantes para os títulos que eles ganharam. Zidane em 98, o Messi agora em 2022, o Pelé em 58 e 70, mais especificamente. E é uma coisa que mexe com todo mundo, acompanhando ou não o futebol durante o ano. Não é uma Libertadores, não é uma Champions, não é um campeonato nacional. Ela é uma Copa do Mundo. E isso acontece porque nenhum outro campeonato tem o peso e o envolvimento que uma Copa do Mundo tem. Mas por que isso? A gente se pergunta. Primeiro, porque ela acontece de 4 em 4 anos. Parece pouco tempo, mas isso significa que muitos jogadores disputam apenas 2, 3, no máximo 4 Copas durante toda a carreira. Como eu disse, alguns têm apenas uma oportunidade de disputá-la. E outros, nem sequer a oportunidade de jogar a Copa do Mundo eles têm a oportunidade. Ou seja, cada partida tem um valor maior. Vale muito mais. Porque tanto para a história
quanto pessoalmente para esse atleta. É um peso muito maior para cada erro, para cada acerto. Cada gol fica marcado por muito mais tempo. Cada defesa é lembrada por muito mais tempo. Além disso, durante um mês, praticamente o planeta inteiro para assistir aos jogos. Mesmo quem normalmente não acompanha futebol, passa a acompanhar durante esse mês. Mas essa pessoa para acompanhar. É um torneio que ultrapassa o futebol em si. Vira assunto de trabalho, vira assunto na escola, na televisão, nas redes sociais, obviamente, famílias. Independente se o futebol é recorrente no trabalho, na rede social, nas famílias. E é por isso que uma grande atuação em Copa ganha uma dimensão que nenhum outro torneio consegue oferecer. E talvez nenhum jogador represente isso melhor do que o Pelé. Em 58, o Brasil carregava uma ferida enorme do Maracanaço, de 50. Ele ainda doía e estava muito vivo em cada torcedor brasileiro à época. A seleção brasileira nunca havia conquistado uma Copa do Mundo até aquele momento. Existia uma enorme desconfiança de que o Brasil sempre fracassava nos momentos decisivos. E foi nesse cenário que apareceu, senhores, um garoto de 17 anos, chamado Edson Arantes do Nascimento. Já ouviu falar dele? É um tal de Pelé. Curiosamente, ele nem começou a Copa de 58 como titular. Durante a preparação, ele sofreu uma lesão no joelho e passou os primeiros jogos praticamente se recuperando dessa lesão. E nós estamos falando de uma lesão no joelho no final da década de 50. Ok? Muita gente chegou a pensar que ele sequer teria condições de disputar aquele Mundial. Mas quando finalmente entrou em campo, o futebol parecia simples demais para um garoto que nem tinha nem completado a maioridade no seu país. Ele não podia, trazendo para os dias de hoje, tirar a carta de motorista. Nas quartas de final, Pelé marcou o gol da vitória contra o País de Gales. Na semifinal daquele ano, contra a França, ele meteu simplesmente 3 gols. Meteu um hat-trick. Óbvio que naquela época não tinha esse nome, não tinha essa dimensão, mas ele meteu com 17 anos um hat-trick em uma semifinal de Copa do Mundo, e como se isso já não fosse suficiente, ainda marcou 2 gols na final contra a Suécia, um deles sendo antológico, aquele chapéu o zagueiro e bate de peito de pé. E o Brasil vence por 5-2. O Brasil goleia a Suécia, conquistando assim a sua primeira Copa do Mundo. E assim, naquele dia, não nasce um campeão, nasce um rei. E mais interessante, que a história do Pelé mostra uma coisa muito importante. A Copa, ela não cria talentos, ela revela um talento para o mundo inteiro. Ela mostra esse talento, ela joga todos os holofotes do futebol em cima daquele talento, daquele atleta. Mas talvez o jogador que melhor
represente essa transformação foi o Paulo Rossi em 82. Porque ele chegou completamente desacreditado para aquela Copa. Tinha acabado de voltar de uma suspensão de 2 anos sem jogar bola. E muita gente questionava até a convocação dele naquele momento. Nos primeiros jogos, ele praticamente não aparece. Só que tudo muda justamente contra o Brasil. A seleção brasileira era considerada a melhor seleção daquela época e por muitos até hoje a melhor seleção de todos os tempos que foi para uma Copa. Que tinha Cerezo, Zico, Falcão, Dr. Sócrates. E foi justamente contra esse Brasil recheado de talento que Paulo Rossi fez 3 gols. 3 gols. Eliminou o favorito ao título, ganhou confiança, marcou mais 2 na semifinal contra a Polônia, fez 1 gol na final contra a Alemanha Ocidental à época e terminou como artilheiro e campeão do mundo. Em poucos dias, Paulo Rossi deixa de ser contestado para entrar definitivamente na história do futebol italiano e do futebol mundial, a ponto de que anos depois estamos falando dele aqui. Se você já ouviu falar de Paulo Rossi, comenta aqui a sua lembrança, se você viveu aquele comentário, aquele mundial, comenta aqui a sua sensação naquela Copa. E a gente vê como é um exemplo, o Rossi é um exemplo de como uma Copa do Mundo muda completamente a carreira de alguém, de um jogador. Agora vamos trazer para o Maradona. Quando a gente fala em 86, praticamente é impossível separar aquele torneio da imagem de Diego Armando Maradona. Nas quartas de final contra a Inglaterra, ele marca 2 gols. 2 dos gols mais famosos da história do futebol mundial. O primeiro ficou conhecido como La Mano de Dios, a mão de Deus. E 4 minutos depois, ele fez um gol que para muita gente é o maior gol da história de todas as Copas. Saindo do meio campo, passando por praticamente todo o time da Inglaterra e deixando a sua marca. Mas reduzir a Copa de 86 a 2 gols é injusto. Maradona foi líder técnico de uma Argentina que viria a ser campeã durante o torneio. Ele chamava para si a responsabilidade e decidia jogos e levou a seleção argentina ao título praticamente sendo protagonista em todos os momentos importantes. Se esse vídeo está te fazendo sentido, deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui para mim qual foi a tua Copa do Mundo marcante, torcedor. Comenta aqui para mim, vamos ter essa resenha nos comentários, valeu? Depois de Diego Armando Maradona, outro jogador que na sua carreira teve uma Copa marcada foi Zidane. Em 98 a França jogava em casa e àquela altura nunca tinha conquistado um título mundial. E ela fez a final contra um Brasil que chegava pela segunda vez numa final, que chegava pela segunda vez consecutiva numa final, sendo o atual campeão do mundo. E com 2 gols de cabeça, Zidane comandou a vitória por 3-0 na seleção brasileira. E a França conquistava sua primeira Copa do Mundo e Zidane se tornava um ídolo eterno no futebol francês. Anos depois, em 2006, ele volta a ser protagonista e leva a França a outra final de Copa, mas acabou sendo expulso após aquele famoso lance com o Materazzi. Quem não se lembra daquele lance, comenta aqui para mim onde você estava quando esse
quando esse lance aconteceu. Onde você estava na final de 2006, para quem já era nascido naquela época. E ele mostrou, esse lance mostra que uma das maiores lendas do futebol também é ser humano e pode perder a cabeça. E talvez, trazendo para o caso mais recente, seja o caso de Lionel Messi. Durante anos, a única cobrança que faziam sobre ele era justamente essa. Faltou uma Copa do Mundo, nunca jogou na seleção que jogou pelo Barcelona. Já tinha conquistado tudo no futebol. N vezes melhor do mundo, Champions League, como disse, várias bolas de ouro, empilhando recordes atrás de recorde, campeonatos nacionais, artilharias. Mas muita gente dizia que sem uma Copa ele nunca entraria definitivamente na discussão pelo posto de maior jogador da história. Até que há 4 anos atrás, em 2022, essa conversa acabou. Messi foi o grande líder, a grande figura técnica e de liderança da Argentina e participou diretamente dos momentos decisivos, levando a Argentina ao tricampeonato no Catar. Ali ele não ganhou um título apenas. Ele mudou definitivamente o próprio legado. E exatamente por isso que Copa do Mundo é diferente. Ela não cria jogadores. Ela não ensina ninguém a jogar bola. Né? Porém, ela oferece um palco que nenhum outro campeonato no mundo consegue oferecer. E é na Copa que grandes jogadores, como os citados aqui, Pelé, Paulo Rossi, Messi, posso citar Ronaldo, Romário, Zidane, podem entrar para a história. E entram para a história. Como eu disse, é a primeira lembrança de muitos nomes, como eu já disse, Pelé, Zidane, Ronaldo, Romário, Paulo Rossi. A Copa do Mundo, torcedor, ela cria lendas. Ela transforma grandes jogadores em lendas eternas do futebol. E eu quero saber de você que está me assistindo, qual foi a sua Copa mais marcante e por quê? Comenta aqui para mim, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. A Copa está entrando no seu momento decisivo, momento de mata-mata. Vem junto comigo até a final para a gente contar a história não só dos jogos, como de momentos assim que tornam a Copa do Mundo tão especial. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta o que acha desse tema e dos jogos até aqui. Segue o @entreaslinhas22 no TikTok e no Instagram. E tamo junto, torcedor.